Estamos terminando já, né? Vamos dar continuidade hoje, lendo o capítulo 6, versículos 5 até o 9. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 5 a 9. Diz assim o texto: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. É preciso lembrar, irmãos, que nós estamos estudando as relações no lar, sob aquilo que nos diz o capítulo 5 e o versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E a partir daí Paulo começa a descrever como é a vida cheia do Espírito para aqueles que são povo de Deus. E ele descreve o relacionamento, se a sua Bíblia for essa ARA, né, Almeida Revista e Atualizada, acima do versículo 21, acima do versículo 22, diz assim: o lar cristão, marido e mulher. E aí ele começa a descrever como marido e mulher vivem cheios do Espírito Santo, cada um cumprindo aquilo que Deus determinou para a sua vida. Depois, no capítulo 6, no versículos 1 a 4, ele fala sobre o lar cristão, filhos e pais. E ele diz que os pais precisam criar os seus filhos no temor do Senhor, não os irritando, não os provocando a ira, mas ensinando-os a servir e a temer ao Senhor. Que os filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso é justo, porque essa é a vontade de Deus, porque há um mandamento bíblico sobre isso. E que Deus vai abençoar aqueles filhos que isso fizerem, né? Que obedecerem a seus pais no Senhor. Agora no capítulo 5, talvez na Bíblia de vocês ainda tenha assim também: o lar cristão, servos e senhores. Muitas vezes esse texto que nós lemos agora, sobre o qual nós vamos discutir, ele tem sido aplicado na relação entre patrões e empregados no século 21, na época que nós vivemos. Mas eu queria que vocês percebessem, irmãos, que o texto que nós estamos lendo, ele foi escrito entre o ano 60 e 62 da nossa era. Ou seja, quase 2000 anos atrás. Então a sociedade daquela época era bem diferente da nossa, bastante diferente. Inclusive, naquela época, a escravidão era uma coisa comum. Não somente naquela época. A escravidão sempre foi uma coisa que marcou e manchou a história da humanidade. Em todo momento. Se você olhar por todo o Antigo Testamento, isso vai existir. No Novo Testamento também. E deixa eu dizer algo a vocês, irmãos. O registro bíblico sobre o que acontecia com relação à escravidão de pessoas não é nenhum tipo de incentivo. E também não é Deus apoiando esse tipo de coisa, ou incentivando a quem quer que fosse escravizar outras pessoas. Mas quando nós lemos isso, primeiro nós precisamos ter em mente isso. Para entendermos um pouco do texto, nós não temos como analisar aquela sociedade com a lente que nós usamos para analisar a sociedade do século 21. É impossível, você nunca vai conseguir entender o texto desta forma.
Precisamos também deixar muito claro que isso era realmente uma prática comum, não somente naquele mundo narrado pela Bíblia, mas em todo o Oriente Próximo ali, né? Que compreende Iraque, Síria, a Pérsia, os locais que atualmente nós chamamos de Médio Oriente. Isso era extremamente comum. Como é que isso acontecia? Havia algumas formas das pessoas se tornarem escravas. Uma delas, irmãos, era pessoas que eram cativas pela guerra. Um país invadia o outro, e você sabe disso, que naquela época a expansão territorial era feita na base da força. Hoje em dia, isso é muito rechaçado. Hoje em dia, isso é muito contido, né? Quando os Estados Unidos, há algum tempo atrás, resolveram invadir o Kuwait para tomar conta de poços de petróleo, sob a desculpa de que estava protegendo liberdades civis, ou quando invade o Iraque, sobre a mesma desculpa, dizendo que tinha armas atômicas que nunca foram encontradas. Então, quando isso acontece hoje, todo mundo se revolta, todo mundo se manifesta contra. Ninguém estava disposto a apoiar os Estados Unidos na sua soberania, enquanto tenta subjugar outros povos. Naquela época não era assim. Naquela época isso era o modo comum. As pessoas tomavam posse das cidades e iam anexando territórios. Quando eles faziam isso, eles iam pegando as pessoas daquela cidade, daquele lugar, e iam tornando seus escravos. No segundo livro de Reis, o capítulo 5, conta uma história bem interessante, a história de Naamã. Eu acho que todo mundo lembra, né? Que Naamã era um general do exército sírio, e que ele tinha lepra, e que um homem de Deus disse a ele que ele deveria mergulhar 7 vezes no Jordão, e aí ele ficaria curado. No começo ele se nega, mas depois ele vai. Não sei se vocês percebem, quem é que fala para aquele homem, para aquele general, sobre o homem de Deus? É uma escrava. O segundo livro, aí, o capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor, Deus, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Percebem que aquela moça que deu aquela informação a Naamã era uma escrava? Era alguém que foi tomada de sua família pelo exército sírio e foi levado de Israel para a Síria, e que servia aquele senhor, a esposa dele. Outra história que nós vemos, que todos nós lembramos, é um momento em que um jovem chamado José é vendido como escravo por seus irmãos. Vejam que coisa. Então não era apenas, irmãos, porque era um cativo de guerra. Um outro modo das pessoas se tornarem escravas era quando elas eram vendidas, ou quando elas mesmas se vendiam. No caso de José, os irmãos dele, por ciúme, né? Porque ele era fofoqueiro demais, ele vivia falando dos irmãos dele para o pai, e o pai protegia muito ele. Os irmãos acabaram chegando um momento que encheram dele e disseram: nós vamos matá-lo. Um dos irmãos disse: não mate não, vamos deixar ele aqui nessa cisterna. Porque esse irmão pensava em tirá-lo dali e levá-lo para casa. Só que em um determinado momento os outros viram passar uma caravana de midianitas e disseram: vamos vender o nosso irmão. Isso está em Gênesis 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 22 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Havia escravos pela guerra, havia escravos que eram comprados ou que eram vendidos. Havia também aqueles que se tornavam escravos porque eles contraíam dívidas e não tinham como pagar. Não tinham. Hoje a escravidão é um pouco mais moderna, né? Hoje você fica escravo dos juros de 17% do cartão de crédito ao mês, se você pagar só o mínimo. Não é isso. Você não sai da sua casa, mas você tem uma dívida a 17%, 18%, 20% ao mês que vai se acumulando e te faz escravo do mesmo jeito. Naquela época as pessoas iam na sua casa e levavam você, ou levavam seu filho,
para se tornar escravo. Quando Elias é orientado por Deus a sair de Israel, porque Acabe queria persegui-lo, Elias vai para uma cidade chamada Sarepta, e lá ele encontra uma mulher que estava muito endividada. A mesma coisa também acontece com Eliseu. Não sei se vocês lembram que Eliseu encontra uma mulher e diz assim: olha, vá na sua casa e prepare um bolo para mim. E ela diz: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O pouco que eu tenho, era uma das mulheres do profeta, né? De um dos profetas. Ela diz: eu não tenho nada. Eu tenho um pouco de azeite. O que eu pretendo fazer na realidade é vender, porque senão os credores vão tomar o meu filho. Está no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Ela diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Essa prática permanece por todo o Novo Testamento, por todo o Antigo Testamento, por todos aqueles povos, e também alcança o Império Romano. No Império Romano também tinha escravos, irmãos. Agora é interessante notar que mesmo em Israel ou no Império Romano, essa relação dos escravos com os seus senhores não é parecida com aquela escravatura que nós conhecemos no século 18, 19, aqui no Brasil, ou que aconteceu com povos mais desenvolvidos que foram e que iam até a África e tomavam e tiravam pessoas de lá e colocavam no porão de um navio e traziam para aqui e escravizavam toda aquela nação, todas aquelas pessoas. Aquilo que acontecia lá não era exatamente com o povo, não era exatamente por causa da cor da pele ou da localidade que aquelas pessoas viviam. Então a situação histórica e sociológica era completamente diferente. Aqueles escravos do Império Romano tinham direitos. Os seus senhores não podiam fazer com eles exatamente o que queriam. Eles tinham muito mais direito do que aqueles escravos que nós conhecemos na história que nós estudamos atualmente. Mesmo assim, eram escravos. Percebem isso? Com todos os direitos que eles tinham, com todo o cuidado que o próprio Deus dizia que eles deveriam ter, que os senhores deveriam ter com aquelas pessoas, eles continuavam sendo escravos. É sob essa perspectiva que Paulo escreve esse texto para os Efésios. Naquela cidade também, que era uma cidade grande, era uma das maiores cidades do Império Romano, havia muita gente que havia se convertido, que servia ao Senhor e que tinha escravos. E tinha muitos escravos que tinham se convertido ao cristianismo, que tinham entregue suas vidas ao Senhor e que continuavam como escravos. E Paulo escreve tanto para os escravos quanto para os senhores. E ele começa dizendo assim no versículo 5: quanto a vós outros servos, e se você pegar outras versões bíblicas, a palavra que vai ter aí é escravo mesmo. A palavra que tem aí, servos, no grego é doulos, é escravo mesmo. A ideia não é de servo de alguém que está servindo para ganhar dinheiro. A ideia da palavra que é servos ou doulos no grego não é de um funcionário que está recebendo para prestar um serviço, mas é de alguém que está trabalhando como um escravo. Ele não tinha opção. Ele não podia chegar e dizer assim: eu não quero mais trabalhar com você, eu quero fazer outra coisa. Tinha muita gente assim na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso tinha muitos artesãos, havia padeiros, havia gente que fazia comida, havia gente que trabalhava, que fazia serviços manuais, havia carpinteiros, como em qualquer cidade daquela época. Mas a palavra que Paulo está usando aqui não é para designar aqueles trabalhadores assalariados. A palavra aqui se refere a escravos, a pessoas que estavam trabalhando sem salário. Eles trabalhavam pelo alimento, eles trabalhavam pela moradia, eles trabalhavam pelo cuidado da saúde. Só por isso, Paulo escreve para essas pessoas e diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Algumas pessoas podem
se perguntar, ou até ficar espantadas, né? Depois que eu disse aqui a vocês que a palavra se refere realmente a escravos e não a um trabalhador assalariado, talvez alguém diga assim: por que Paulo não manda simplesmente soltar o escravo? Se a pessoa se converteu, por que ela vai continuar usando pessoas como ferramentas? Por quê? Porque a intenção de Paulo e a intenção bíblica não é provocar uma revolução social apenas pela mudança social. O que ele está tratando aqui não é exatamente da condição de ser escravo. Percebam, irmãos, Paulo não está discutindo se ser escravo é bom ou é ruim. Ele não está discutindo se ter escravos é uma coisa certa ou antiética. Ele não está discutindo isso. Ele não está dizendo nem que isso é bom, entendam. Ele não está apoiando a escravatura. Ele também não está se opondo a ela. O que ele está discutindo é a vida de cada um, a vida do escravo, de alguém que tinha entregue a sua vida a Cristo e como ele deveria viver nesta condição. Então entendam, Paulo não está nem se excluindo da conversa, nem apoiando e nem indo contra. Não é esse o foco do debate. O que ele está tentando discutir é: como é que você consegue ser escravo? Como é que você consegue servir a Deus, mesmo sendo escravo, mesmo na sua condição? E Paulo diz: como é que você pode fazer isso e ser cheio do Espírito? Obedecendo a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. A expressão Senhor segundo a carne, ele está dizendo porque aquele escravo para quem ele escreve é alguém que serve a Deus. Então quem é o nosso Senhor de verdade? Quem é o nosso patrão de verdade? Quem é aquele que tem domínio sobre a nossa vida de forma final? Deus. Deus é o nosso Senhor, tanto de Paulo, quanto do escravo, quanto do Senhor. Então Paulo diz que aquele homem tem um Senhor segundo a carne, que era o dono dele. E Paulo diz: você como cristão, como um escravo que agora serve a Deus, sirva a seu Senhor, sirva a seu dono com sinceridade. Ele diz no versículo 6, não faça isso apenas à vista, não faça isso apenas para se aparecer, não faça isso apenas quando o seu Senhor estiver olhando e fiscalizando o que você estiver fazendo. Não faça isso. O que Paulo está dizendo é: faça isso na sinceridade do seu coração. E diz ele no versículo 6, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Entendam, irmãos, pode ser que muitas vezes aqueles escravos ficassem pensando: eu não posso mais ser escravo. Que situação terrível é essa que eu vivo agora, que eu entreguei a minha vida a Cristo e ainda continuo como escravo desse homem. Eu não tenho liberdade para ir embora na hora que eu quiser. Eu não tenho liberdade para fazer exatamente o que eu quero porque eu sou escravo. Como é que eu posso servir a essa pessoa? E aí Paulo diz: enquanto você for escravo, enquanto as leis de alforria que existiam na época, naquela época já existiam leis que podiam prever como um escravo ser libertado. Enquanto você não for alcançado por alguma dessas leis, dizia Paulo, sirva ao seu dono como se você estivesse servindo a Deus. Faça do seu serviço ao seu dono um culto ao Senhor. Lembra de Paulo falando aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, na sua primeira carta? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Pode ser que em algum momento você seja livre, você seja tornado livre. E isso era comum. O Império Romano, irmãos, libertou, alforriou milhares e milhares de escravos. É verdade, naquele momento havia mais escravos do que cidadãos livres no Império Romano. E esse era um dos motivos para eles libertarem aqueles escravos. Então aquelas pessoas para quem Paulo escrevia
poderiam em algum momento ser tornadas livres. E Paulo está dizendo, até que isso aconteça, se submeta a Deus. Era isso que Paulo queria dizer. Aquela pessoa que é seu senhor na carne, ele representa a Deus para a sua vida. Porque na realidade quem é senhor seu é o próprio Deus. É Deus quem pode livrar você dessa condição, que pode fazer você ser livre ou permanecer escravo. Enquanto Deus não fizer isso, sirva a esse homem como se você estivesse servindo a Deus. Faça isso com sinceridade, faça isso de boa vontade, faça isso de bom coração. E aí Paulo diz, no versículo 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Vejam, irmãos, como a palavra de Deus é interessante, né? Na realidade, ele tenta deixar claro mais uma vez para a gente, que o modo como eu e você resolvermos servir as pessoas, resolvermos obedecer a Deus, é isso que nós vamos colher. E ele diz, é Deus quem vai dar. Ele diz, aquele que fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez. Percebem de quem no versículo 8? De quem é que vai receber? Do Senhor. E esse Senhor aí, irmãos, está com letra maiúscula, porque Paulo não está falando daquele Senhor do versículo 6, o Senhor segundo a carne. Ele está falando do Senhor Deus. O que é que Paulo está dizendo ao servo? Olhe, você é um escravo, você está na condição de escravo agora, mas entenda que você precisa servir ao seu dono como se você estivesse servindo a Deus. E servindo ao seu dono, como se estivesse servindo a Deus, é o próprio Deus quem vai te abençoar. Ainda que o seu dono não perceba isso, ainda que o seu proprietário não veja o quanto você é um bom escravo, é Deus quem vai lhe recompensar, porque você vai estar servindo, acima de tudo, a Deus. E ele diz, é Deus quem abençoa, é Deus quem recompensa, tanto o escravo quanto o livre. Está aí no final do versículo 8. Então aquelas pessoas precisavam servir de coração. E com toda certeza era Deus quem iria abençoá-los. No versículo 9, então, ele dá uma palavra àqueles que são senhores. Aqueles que são senhores. Ele diz, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus diz, vocês que são donos de escravos, percebam que foi Deus quem colocou vocês nessas condições. É Deus quem permite que você tenha escravos. E Deus é Senhor desses escravos, como é Senhor seu também. E você haverá de prestar contas um dia a Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Pode ser que a sociedade faça. É isso que Paulo estava dizendo àqueles que eram donos de escravos. Pode ser que a sociedade faça, que a sociedade veja o escravo de uma forma diferente. Vejam eles imaginem até que eles nem sejam pessoas, mas Deus não age assim. Deus não age assim. Para Deus não há diferença se você é servo ou se você é patrão, se você é livre ou se você é escravo. Deus é Senhor de todos. Então Paulo diz àqueles que são senhores, parem de ameaçar os seus escravos. Vocês que servem a Deus, que têm temor a Deus, que têm a Cristo no coração, tratem os seus escravos de forma decente. Tratem e deem a eles os direitos que a lei permite que eles tenham. Trate eles como gente. É isso que ele quer dizer no final do versículo 9. Deus não faz acepção de pessoas. Então, ainda que a sociedade pense que você como patrão enquanto pessoa
melhor do que o seu escravo, você não é. Você apenas está em uma condição diferente. Você apenas está livre nesse momento. Irmãos, inúmeras pessoas que eram livres, que eram donos de escravos, inúmeros deles se tornaram escravos. Inúmeros, quantos deles entravam em falência, se endividavam, perdiam tudo, eram obrigados a vender os escravos, e muitas vezes, para pagar as próprias dívidas, eles mesmos se tornavam escravos. Veja que interessante, eles mesmos se tornavam escravos. Então eles poderiam ser senhores hoje, mas poderiam ser escravos amanhã. Esse que era escravo hoje, poderia ser libertado, e amanhã poderia ser senhor. Então o que Paulo está dizendo é, Deus não está muito preocupado com a sua condição, se você é servo ou se você é livre, se você é senhor ou se você é escravo, mas como está o seu coração diante de Deus, se como escravo, se você faz isso para a glória de Deus, se como livre, se como servo, se como senhor, se você faz isso, se você trata o seu escravo tendo consciência que ele é pessoa exatamente igual a você, que ele é gente exatamente igual a você. É essa a questão dele. E ele diz, olha, preste muito atenção, porque se você tratar essa outra pessoa de uma forma errada, um dia você vai prestar contas a Deus. Um dia, da mesma forma que o escravo vai prestar contas a Deus por ter sido um mau escravo, por ter sido uma pessoa que não trabalhou direito, você também vai prestar contas a Deus por ter sido um mau senhor, por não ter cuidado dele da forma que você deveria. Então entendam, vai ter um dia que os dois vão estar diante de Deus, e naquele dia não vai ter uma fila para aqueles que foram escravos e outra para aqueles que foram senhores, mas apenas um único lugar, onde estará um grupo de pessoas que em algum tempo foram em algum tempo viveram como escravos, em algum tempo viveram como livres, mas que agora estão diante de Deus, e cada um vai prestar contas a Deus pela vida que teve, como se comportou na situação que teve, que viveu. Esse texto, então, irmãos, nos trazem algumas lições. Como eu disse a você no começo, apesar do texto não se referir a um trabalhador assalariado, Paulo está se referindo aqui a escravos mesmo. É óbvio que há lições aqui para a sua vida e para a minha vida, como empregados que somos hoje, como assalariados que somos hoje. Nós não somos escravos, não naquele sentido da palavra. E aí eu não quero nem discutir, não é o momento, a relação entre o governo e o povo. Não é o momento de discutir isso, mas nós não somos escravos. Nós somos empregados, nós temos a opção de trabalhar ou de pedir demissão, de buscar um emprego melhor ou coisa parecida. Mas nós precisamos fazer isso da melhor forma possível. Eu e você, irmãos, podemos não ficar no emprego que nós não gostamos. Como cristãos, nós podemos simplesmente dizer, eu não quero ficar nesse emprego, e mudar, e procurar outro. Mas enquanto estamos nesse emprego, nós precisamos pedir graça a Deus para fazer o melhor possível. O melhor que eu e você pudermos, sabe? Servindo não pela aparência, servindo não apenas quando o nosso patrão está perto, servindo não apenas quando o chefe vai ver, ou porque alguém vai cobrar, mas servindo com sinceridade, tendo noção, olha, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Na parábola dos talentos, naquelas parábolas finais lá de Mateus, a partir do versículo 25, o Senhor diz que um homem distribui talentos, distribui dinheiro, para seus empregados e viaja. Quando ele volta,
Um empregado diz assim: meu senhor, o senhor me deu 10, eu trabalhei muito bem e ganhei outros 10. E o patrão elogia ele e o recompensa. Isso acontece com outro que recebeu 2 também. Aquele que recebeu 2 talentos também trabalha e consegue mais. Aquele que tinha recebido 1 talento, talvez tenha olhado e dito assim: por que é que meu patrão deu 100 mil reais a fulano, 50 mil reais a cicrano, e a mim só deu 1.000? Que negócio é esse? Sabe de uma coisa? Eu vou guardar esse dinheiro, eu vou guardar, não vou fazer nada, não vou trabalhar. O texto diz que quando o patrão volta, ele chama esse empregado e diz assim: você é irresponsável, você é infiel, você tratou mal o meu dinheiro, você não agiu corretamente nas suas funções, e o pune. E ele é punido pelo que tinha feito de errado. É o que acontece muitas vezes comigo e com você, quando agimos de forma errada, também no nosso trabalho, irmãos. Uma coisa é eu e você sermos chamados a atenção por um engano que alguém cometeu, por um erro que outro cometeu. Isso é uma coisa. Quando eu e você somos perseguidos, por exemplo, por causa do Evangelho. Mas quantas vezes nós somos perseguidos por sermos maus funcionários, por sermos preguiçosos? E aí a gente ainda tem muitas vezes, sabe, aquela ideia de dizer assim: não, me despediram porque eu sou crente. Verdade? Será que é? Será que você trabalhou realmente? Será que você se esforçou? Será que você foi um bom servidor, um bom empregado, um bom funcionário? Será que foi? Ou será que você foi demitido por pura negligência? Ou será que você foi demitido porque realmente, verdadeiramente não estava cumprindo a sua função? Aí você pode dizer: mas pastor, o senhor não entende como é o meu patrão, não? Entendo, irmãos. Entendo mesmo. Eu sei como o ser humano é. Eu sei disso. Eu sei que, independente de ser empregado ou de ser patrão, nós temos um coração extremamente corrupto. Eu sei disso. Eu sei que as empresas buscam cada vez mais pagar menos e menos aquelas pessoas que ficam distribuindo panfletos nos sinais. Se elas pudessem, se as empresas pudessem, quantas delas nem pagariam? Iam querer o serviço de graça, cada vez menos, porque eles não pensam naquelas pessoas que ficam o dia todo no sol, caminhando no sinal, batendo no vidro do carro, implorando para que alguém abra o vidro do carro para ele dar um papel. E aí ele fica o dia todo para lá e para cá. E vem um sinal e ele passa para cá, vem um outro sinal e ele passa para cá, e daqui a pouco vem uma moto que tira um fino dele. As pessoas que pagam não conseguem valorizar o serviço daquela que está fazendo isso. Mas aí, em contrapartida, vem aquela pessoa que está lá no sinal, que recebe pouco, e que está insatisfeito, e que fica pensando: o dono dessa empresa agora está dormindo em casa ou está na praia, e eu estou aqui. Aí, em vez de entregar um folheto, ele entrega 10. Quando você abre o vidro do carro, ele toma aqui 10 folhetos. E aí vem o seguinte: mais 10. Diga que nós não somos assim. Diga como o ser humano é terrível, irmãos. Eu sempre lavo o carro no mesmo posto, que é perto de casa. E uma vez, conversando com o proprietário do posto, ele disse assim: olha, pastor, espera aí um pouquinho, hoje vai demorar um pouco, porque hoje muita gente faltou, é segunda-feira, você sabe que o pessoal bebe muito, não sei o quê. Esse pessoal que trabalha assim não tem responsabilidade mesmo. Não trabalha direito, toma cachaça no final de semana todo, na segunda-feira não vem. Na hora de conseguir emprego, eu estou precisando, minha família está passando fome, meus filhos precisam. Aí a gente vem e paga. Eu pago 50, 100, 150 reais por semana. E aí ele pega na segunda-feira, não vem. E eu fiquei pensando: meu Deus, ele paga 100 reais por semana para o cara estar lá o dia todo lavando o carro e secando o carro. E aí o outro também pega os tais 100 reais, em vez de comprar comida, ainda compra cachaça, fica bêbado e na segunda não vai. Diga, é assim que nós somos. Então nós não somos pessoas boas por sermos empregados. Não somos, irmãos.
Não somos pessoas boas por sermos empregados. Embora seja isso que o socialismo quer dizer. Embora seja isso que no fundo, está na alma de pessoas que acreditam que o sistema é corrupto e é mau. É o sistema. E que nós precisamos derrubar esse sistema opressor e substituí-lo por um outro sistema que não vai ser opressor. Que nós precisamos substituir esse sistema por uma outra pessoa. Essa outra pessoa realmente vai nos livrar de tudo, vai nos livrar das nossas mazelas, vai resolver tudo, vai ajustar. Nós não teremos mais reforma trabalhista, nem previdenciária e nem nenhuma outra. É isso que muitas vezes esse tipo de ideia quer passar para a gente. Que existe um Salvador. Que existe um sistema que na realidade oprime, mas que nós estamos propondo um que não, que vai libertar as pessoas. Esse tipo de messianismo não é bíblico. Existe apenas um que pode libertar as pessoas de verdade. E esse é o próprio Deus. Não tem como, irmãos. Pessoas, por mais que ganhem dinheiro e tenham condições boas para trabalhar, elas são más empregadas porque o coração delas é mau. Os patrões são mais maus patrões porque o coração deles é mau, não é por outra coisa não. Não é porque é a esquerda ou a direita que está no poder. Não é porque fulano tomou o poder e o outro vai retomar, ou nós precisamos tirar alguém de lá ou botar alguém lá. Não é isso que vai resolver. Não é isso. E os dados mostram. Qualquer pessoa que for ler um pouco sobre o rombo da Previdência, vai perceber que todos os governos, todos eles, desviaram dinheiro da Previdência. Todos e cada um deles. Enquanto nós estamos aqui falando, eles estão fazendo isso. Independente se é de direita ou se é de esquerda. Todos eles fizeram. Então não adianta achar, sabe, que se a gente tirar uma pessoa e colocar uma outra imaculada, que as coisas vão resolver. Não vão. O que nós precisamos atentar é para aquilo que a Bíblia está dizendo. Independente se eu sou patrão, independente se eu sou empregado, eu vou prestar contas a Deus. Por isso eu preciso ser um bom empregado. Por isso eu preciso ser um bom patrão. Por isso eu preciso me esforçar por tratar as pessoas de forma digna, sabe? Eu preciso tratar, irmãos, o vendedor da loja de forma digna. E não é porque ele seja bonzinho. Não é porque ele mereça qualquer outra coisa. Não, ele é gente igual a mim. Mas eu preciso tratar ele de forma decente, porque eu conheço a Deus. E é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu preciso tratar a pessoa que vai na nossa casa fazer a faxina, que vai lá fazer a comida. Eu preciso tratá-la bem. Mas sabe por que eu preciso tratá-la bem? Não é porque ela é desfavorecida. Não é porque ela não teve condições de ter um emprego melhor. Não é porque ela não passou num concurso. Não é porque ela é pobre. Não é por isso. Mas é porque eu conheço a Deus. E um dia eu vou prestar contas a Deus. Entendem? É porque a Bíblia diz que eu preciso tratar essas pessoas como eu gostaria de ser tratado. É por isso que eu preciso tratar a pessoa que vai lá em casa fazer faxina de uma forma decente. Não é porque ela é menos favorecida. Não é porque vai vir um sindicalista com a arma na cabeça mandar você tratar ela bem. Não é. É porque eu e você servimos a Deus. E aquela pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. E merece ser tratada com dignidade. Independente se ela está limpando a sua casa ou não. Aquela pessoa que está limpando a casa precisa entender de que ela serve a Deus também. E que as coisas que estão ali pertencem a outra pessoa. É tão comum a gente ouvir história de pessoas que vão trabalhar na casa de outros, vão prestar algum serviço, seja lá o que for, fazer um reparo no móvel, consertar alguma coisa. E quantas dessas pessoas acabam se apoderando de coisas que tem na casa dos outros?
E na cabeça das pessoas funciona mais ou menos assim: ele tem demais, ele tem muito, então se eu pegar um pouco, se eu tirar um pouco daqui ou dali, não vai fazer tanta falta. E certamente não vai mesmo, certamente não vai. Se você levar alguma coisa da casa de alguém, muito raramente vai ser algo que vai prejudicar de verdade a vida da pessoa. Mas não faz sentido levar, não é seu. Essa não é a vontade do Senhor. Por mais que o seu patrão seja uma pessoa milionária, por mais que ele tenha muito dinheiro, por mais que ele não te pague o salário digno que deveria pagar, não é seu. Não se apodere daquilo que não é seu. Isso não agrada a Deus. Isso não glorifica ao Senhor. E um dia eu e você estaremos diante dele e vamos prestar contas ao Senhor. Para encerrar, eu precisava dizer aos irmãos que a mudança precisa começar no nosso coração. Quando o meu coração e o seu forem mudando, nós começarmos e servirmos a Cristo com sinceridade, com cuidado, com dedicação, a própria sociedade vai mudando, irmãos. A própria sociedade. Quando eu e você ensinarmos nossos filhos a tratar qualquer pessoa com decência, independente se essa pessoa é tio da criança ou se é apenas alguém que está trocando a fralda dele, ou se é alguém que está vendendo alguma coisa para ele na rua, ou se é a professora da escola, sabe? No momento em que eu e você entendermos isso, nós não somos melhores do que ninguém. Diante de Deus, nós não somos melhores. Deus não faz acepção de pessoas. É o que diz a Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Se eu e você entendermos isso, tratarmos as pessoas com decência, porque esta é a vontade de Deus, a própria sociedade como um todo vai sendo melhorada. Mas enquanto eu e você estivermos sempre defendendo o nosso, sempre pensando na gente, não tem jeito, irmãos, não vai mudar. Você pode fazer o que for, você pode aumentar o salário ou você pode baixar o salário. Tem tantos empregados ruins que ganham uma fortuna. Ganham uma fortuna. Não é o salário que faz o empregado ser bom ou ruim. Não é. Tanta gente que ganha tão pouco e trabalha tão bem. Tanta gente, sabe? Não é isso, irmãos. Precisamos entender que enquanto a nossa vida dentro de casa não mudar, a sociedade não vai mudar. Não vai mudar no grito, não vai mudar a pulso, porque os homens são maus mesmos, distantes de Deus. E é assim que eles vão agir o tempo todo, constantemente, todos eles e a gente também. A gente também. Às vezes a gente quer colocar a culpa apenas naqueles que têm poder, naqueles que podem decidir, como se nós fôssemos diferentes deles. Como se nós fôssemos diferentes de qualquer político, sabe? É verdade, se eu e você não fizermos aquilo que eles fazem, nós não temos culpa disso. Mas nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. Não somos. Precisamos todos nós da graça de Deus sobre a nossa vida. É o único modo de servirmos a Deus. Então que o Senhor lhe conceda uma semana em sua presença, sabe? Se esforçando por ter o seu coração mudado diante de Deus. Se esforçando por fazer o melhor, quer você seja patrão, quer você seja empregado, quer você seja pai ou filho, quer você seja esposa ou esposo, seja lá quem for, faça da melhor forma. Lembrando que Deus não faz acepção de pessoas e que um dia todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor então, irmãos. Senhor Jesus, nós somos muito fracos, Pai. E muitas vezes nós temos a impressão de que todo mundo deveria nos tratar melhor. Mas não pensamos nas muitas vezes em que nós não temos tratado as pessoas como é a vontade do Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós.
quando fazemos acepção de pessoas, quando tratamos alguém bem por causa de sua religião, da cor de sua pele ou de seu status social. Tenha misericórdia, Deus. Quando bajulamos pessoas porque elas têm diploma pregado na parede, Deus. Ou quando desprezamos pessoas porque elas têm diplomas pregados na parede. Tenha misericórdia de nós. Como nós somos complicados e frágeis, Deus. Nos reunimos nesta noite aqui para pedir a Tua graça sobre a nossa vida, para nos fazer entender que não é a nossa situação social que nos faz melhores ou piores, que não é a quantidade de dinheiro que temos que nos faz melhores ou piores, mas que o que nos faz pessoas melhores é estarmos em Cristo. O que nos faz pessoas que vivem de forma melhor é termos o Teu Espírito Santo no nosso coração. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus, a entendermos isso. Lutarmos pelas coisas corretas. Ensinarmos os nossos filhos. Ensinarmos aos nossos cônjuges. Aqueles que convivem conosco, Pai. Mostrarmos a eles que nós precisamos viver em harmonia para a glória do Teu nome. Que nós precisamos falar do Teu Evangelho a quem quer que seja, Pai. Ajuda-nos, Deus, a não desprezarmos os ricos porque são ricos, ou os pobres porque são pobres. Tenha misericórdia. Ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome. É o que nós te oramos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos.